Câmara Legislativa do Distrito Federal e autor da iniciativa, deputado Chico Floresta. Boa noite, senhoras e senhores. Tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene, alusiva ao Dia da Cultura e de outorga do título de cidadão honorário de Brasília, aos senhores José André dos Santos, Daniel Júnior e Rênio Studart Quintas. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido a tomar assento à mesa o homenageado José André dos Santos, mestre Zezito. Homenageado Daniel Júnior. E o homenageado Rênio Studart Quintas. Convidamos também o gerente de Planejamento e Informação do Ministério da Cultura, Gustavo Gasnelli, representando o ministro Gilberto Gil. A secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação do GDF, Diana Meireles. A professora Tânia Montoro, da Universidade de Brasília. Não sei se ainda estava. Já saiu. E o professor Paulo Palau, da Universidade de Brasília. Iniciando os trabalhos, convido a todos a ficarem de pé para entoarmos o hino nacional brasileiro.
Convido também a tomar assento à mesa o nosso amigo, ex-senador de Brasília, companheiro Ulisses Riedel. Senhoras e senhores, convidados aqui presentes. Um dos poucos privilégios realmente raros a nós concedidos, a nós que somos detentores de mandato popular, é exatamente o privilégio de poder, às vezes, estar perto de quem produz cultura em nossa cidade. Estar perto do artista, do músico, do pintor, do poeta. Privilégio que, insisto, é poder, às vezes, estar perto do produto que é resultado da sensibilidade humana. É a isso que nós chamamos de cultura. Nós, do Parlamento, que com tanta aridez somos obrigados a lidar todos os dias, nós que vivemos quase sempre no confronto, no embate, na luta política, nós cujo cotidiano de plenários, gabinetes e comissões nos torna sedentos de momentos mínimos de deleite e prazer, proporcionados pela sensibilidade humana, não nos furtamos de apreciar momentos como este. Momentos ímpares, momentos raros, momentos em que se pode recarregar as baterias, momentos em que suspiramos aliviados ao convivermos com o dançar, com o tocar, com o bailar, com o pintar, com o cantar. Com cantações e fabricações, com versejamentos e dedilhares, com sopros e cordas, pincéis e bordados, matizes e dissonâncias. E momentos, amigas e amigos, muito mais ímpares e muito mais raros acontecem quando podemos personificá-los, chamando-os por nomes de pessoas talentosas e, acima de tudo, pessoas queridas, pessoas amadas. Nada mais prazeroso do que homenagear a pessoas que gostamos. Pessoas em quem, além do mérito, reconhecemos a dedicação e o talento na produção da arte e da cultura. Pessoas irmanadas no nosso sentimento de mundo. A voz de Daniel, meus amigos, quem não a conhece? Quem não ouviu ao piano uma noite dessas em casas noturnas do plano piloto? E o baixo? E o baixo do Daniel? O baixo que eu coloco nas alturas. E que alturas? Daniel Júnior, companheiros e companheiras, é patrimônio da noite brasiliense. E vou além, patrimônio da noite brasileira. Que o digam todos os grandes nomes da música popular brasileira que com ele tiveram o privilégio de tocar ou cantar. Nomes como Paulo Moura, Luiz Carlos Vinhas, Rui Mauriti, Eliana Pittman, nomes como Elza Soares, Martinho da Vila, Miltinho, Lúcio Alves, nomes como Agostinho dos Santos, Clésio Ferreira e Marília Barbosa. Foi com parcerias desse quilate que o bom Daniel cimentou sua trajetória musical. Foi com parcerias dessa qualidade que Daniel chegou a Brasília para nos brindar e nos presentear com sua arte, com seu talento e, acima de tudo, com seu caráter, com sua doçura, sua alegria e com a sua lealdade aos amigos. De Rênio Quintas, o que podemos dizer? Eu, inclusive, sou suspeito para falar muito do Rênio, porque nos conhecemos há tantos anos e convivemos tanto que o que vai ser dito aqui é pouco, viu, Rênio? Começamos por seu pai, velho companheiro Expedito Quintas, um dos jornalistas mais importantes dessa cidade. E o filho não negou a cepa, como não negaram a cepa também os seus tantos e tantas irmãs que estão aqui presentes. Rênio Quintas alçou Brasília à condição de celeiro musical, com suas produções refinadas, suas composições de altíssima qualidade, seus arranjos absolutamente surpreendentes. Rênio nos mostra seu talento até, pasmem todos, até quando compõe jingles políticos. Coisa que não é fácil de fazer, eu reconheço. Para nós políticos, fica claro que essa é uma forma inconteste de também fazer política. E como talentos atraem talentos, a vida brindou o Rênio com o convívio diário com a sonoridade e a meiguice de sua mulher, Célia Porto.
Rênio levou a cultura a sério em nossa cidade, seja pela fundação dos grupos Artimanha e Naipe, seja pelo Barca Fofo, refúgio de tantos músicos da capital, seja presidindo a Ordem dos Músicos de Brasília, ou representando a cidade em eventos culturais pelo mundo afora. A batuta desse maestro nos mostra o caminho, nos aponta a direção que o movimento cultural em Brasília quer, pode e deve trilhar. Por último, mas com não menor importância, falamos de José Andrés dos Santos, falamos do mestre Zezito. Mas não falemos por palavras nossas, não. Falemos por palavras mais qualificadas do que as nossas. Falemos com palavras de Chico Simões, meu amigo, bonequeiro do grupo Mamulengo Presepada. Simões diz: mestre Zezito é responsável pela transmissão oral e por convivência dessa parte importante da cultura popular brasileira. Ele conhece mais de 100 brinquedos populares e fabrica mais de 70 desses brinquedos. Ele produz os espetáculos, onde os atores são os vizinhos, que não precisam de nenhum saber anterior para trabalhar ou ser ator para trabalhar com o mestre Zezito. E há mais, há muito mais. Mestre Zezito vem sendo para nós o guardião do lúdico, o guardião da alegria, o guardião das brincadeiras. E sem o lúdico, sem a alegria, sem a brincadeira, que graça teria esse mundo? Em tempos de globalização e de Orkuts, em tempos de iPods e de MP3, em tempos de realidades virtuais e de jogos eletrônicos, mestre Zezito, incansável, prescinde de todas essas coisas para preservar a cultura local e a cultura nacional. Porque mestre Zezito tem raízes fincadas bem fundo no chão do nosso Brasil. É por isso que Dulce Serra, atriz do extinto Grupo Retalhos, afirma categoricamente: a gente está sempre aprendendo com ele. Por isso, para mim, ele é um mestre popular, embora não seja um acadêmico. Ele é o cara certo para ser um cidadão na Rádio Brasília. Palavras da Dulce Serra. Esta homenagem que acontece no Dia da Cultura, ela, na verdade, através desses 3 expoentes da nossa cidade, ele procura articular uma homenagem global ao fazer cultural no Distrito Federal. Eu que cheguei aqui em Brasília em 1970, um período muito difícil, muito atribulado da nossa cidade. Lembro que a atividade cultural naquela época, eu era jovem, cheguei de Fortaleza, praticamente desistia. Existia um clima muito pesado, um clima da ditadura, o clima que impedia as pessoas de se expressarem. Mas nós, nas escolas, mantínhamos um jogral. Eu me lembro, lá no pré-universitário, onde eu estudava, algumas pessoas liam poesias na sala de aula, incentivado por alguns professores. E, de certa forma, aquilo foi redundando em resistências, porque lá no pré-universitário tinha também grupos teatrais que acabaram se consolidando no Distrito Federal. De lá também algumas pessoas começaram a se movimentar nos cineclubes. E Brasília foi efervescendo, 73, 74. Nós, quando fomos do DCE da UNB, e o Rênio ajudou muito nisso, fizemos o primeiro Festival Livre de Música Popular do Distrito Federal, em 1978, o FLIMPO. E a vida cultural da cidade ela foi se espalhando. Aí teve o movimento de arte e cultura, quer dizer, são uma série de momentos que nós vivenciamos, né, na medida que eu era dirigente estudantil, nós conseguimos conviver e, de certa forma, ajudar a esse nascimento, esse vicejamento da arte e da cultura no Distrito Federal. Depois teve o Festival da Arte e Cultura, e a coisa, né, ganhou magnitude, né, grupos de rock, Brasília passou a ter uma identidade cultural forte. Mas, na raiz, na matriz, na base desse processo todo, existia uma vontade muito forte, naqueles primeiros momentos, de contestação, de assegurar um espaço de liberdade, um espaço de criação, que esse espaço não fosse maniatado, que essa vontade de mostrar, de criar, de libertar a alma do ser humano tivesse espaço no Distrito Federal. E essa é uma conquista dos produtores da cultura. Por isso vocês estão aqui, e são variados, né, os elementos que vocês trabalham no fazer cultural, vocês estão expressando aquele momento de resistência e as potencialidades do nosso futuro. Porque Brasília tem muito futuro na arte e na cultura. Por isso, nós dizemos a todos vocês, parabéns, cidadãos honorários de Brasília.
maestro, esse é mestre, esse é maestro. Bem, convido os integrantes da mesa para, junto comigo, proceder à entrega dos títulos. Primeiro aqui o mestre Zezito. Vamos chegar junto aqui? Agora vai ser distinto. Estão distinguidos de todos. Só mostrar a foto, Chico, você vai tirar uma foto assim. Agora o Daniel. Oi? Parabéns para o Brasil. Parabéns, cidadão. Agora. E passo a palavra à nossa secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Diana Meirelles. Bem, muito boa noite a todos. Para mim foi uma grande alegria, uma grande surpresa, né, poder estar aqui com grandes amigos de infância, né? E eu vou, digamos assim, falar de maneira muito informal, iniciando aí os meus agradecimentos também e homenagear o vice-presidente da Câmara Legislativa e autor da iniciativa, o deputado Chico Floresta, aos homenageados todos aqui presentes, José André dos Santos, Daniel Júnior, Rênio Estudantes, meu querido amigo, meu primo de coração, né? O gerente de Planejamento e Informação do Ministério da Cultura, Gustavo Gazinelli, representante do ministro Gilberto Gil, e o professor Paulo Palão, da Universidade de Brasília, e o professor Ulisses Riedel. Eu vim apenas aqui homenagear não apenas os queridos colegas aqui e também os artistas da cidade, como também nossos amigos aqui da plateia, os familiares, especialmente do querido Rênio Quintas, desse grande maestro que só enobrece orgulho de Brasília. Era só isso que eu queria falar. Uma boa noite a todos. Vamos ouvir o professor Paulo Palau, da Universidade de Brasília.
Senhor presidente dessa sessão, deputado Chico Floresta, senhoras e senhores aqui presentes, muito boa noite. Senhores homenageados, não por um ato isolado, mas por uma vida inteira de dedicação, meus parabéns. Esta homenagem é justa e merecida. Continue o seu trabalho da mesma forma, cada vez melhor, com a graça de Deus. Bom, eu preciso fazer agora uma retificação. Eu não sou professor da UNB, eu fui aluno da UNB. Mas hoje, com muito orgulho, com muita humildade, eu sou professor da Faculdade Teológica Batista de Brasília, onde sirvo ao Senhor. Sou também diretor da Academia BSB Musical, que hoje gera o primeiro emprego de cerca de 50% dos alunos formados da UNB e também da Escola de Música de Brasília. Hoje nós temos um quadro de 150 professores, distribuídos em 5 escolas pelo Distrito Federal. No ano que vem chegaremos a 8 escolas, sendo uma em Goiânia. É a primeira franquia que vai ser aberta fora do Distrito Federal. Para 2007 serão 10 ou 11 escolas e pretendemos dobrar o número de professores e de funcionários também, gerando empregos, culturas, e também nossas atividades culturais são bastante intensas. Temos um auditório na Asa Norte próprio, e realizamos vários eventos em vários auditórios do Distrito Federal. E eu queria deixar, senhor deputado, registrado nessa sessão solene, nessa oportunidade que me foi dada, a dificuldade que nós temos hoje de trabalhar com mais condições para os nossos professores. Hoje, os nossos professores, nós trabalhamos com contrato de trabalho, né? E hoje é impossível se trabalhar com os professores de música com carteira assinada, né? Eu queria deixar isso registrado para possíveis debates futuros nesta casa. Eu estava falando que os nossos professores, hoje cerca de 150, né, nós trabalhamos por meio de contrato, prestação de serviço. Né, nós somos prestadores de serviço da sociedade e os professores têm essa troca conosco também. Hoje é impossível, estava falando, trabalharmos com carteira assinada. Né, nós temos procurado várias possibilidades, mas seria interessante esta casa também ter essa preocupação. Bom, era esse o meu recado. Muito obrigado, boa noite a todos. Mais uma vez, parabéns. Vamos ouvir agora o gerente de Planejamento e Informação do Ministério da Cultura, Gustavo Gasnelli, representando o ministro Gilberto Gil. Bom, boa noite a todos. Caro deputado Chico Floresta, em nome do ministro Gilberto Gil, a gente agradece a oportunidade de estar aqui numa sessão, digamos assim, que homenageia e honra os trabalhadores da cultura, né, na vida dedicada a um fazer que nós sabemos que não é muito fácil levá-lo por uma vida, né? E realmente há as pessoas que se qualificam pelo talento, mas aquelas que se qualificam pela dedicação são as que vencem, né? Não basta ter talento, né? É preciso ter um esforço muito grande, enfrentar dificuldades muito grandes para chegar ao ponto que os nossos homenageados chegaram, né? E então é uma oportunidade muito boa. Eu acho que o parlamento brasileiro está precisando de música, está precisando de ludicidade, né? Como você destacou na sua fala. Isso é o que dá um significado maior à vida, né? Então, é uma homenagem muito importante e espero que ela seja reiterada todos os anos, né? Eu também gostaria, aproveitando o fato de que hoje é o Dia da Cultura e que essa homenagem também coincide com essa data, né, chamar a atenção para
um momento muito significativo que nós estamos vivendo no Brasil. Esse ano foi promulgada a emenda constitucional que cria a necessidade de nós, sociedade e poder público, organizarmos um Plano Nacional de Cultura, né? Numa medida nova, o governo federal, junto com os estados e municípios, está organizando a primeira Conferência Nacional de Cultura, que acontecerá entre os dias 13 e 16 de dezembro, aqui em Brasília, como a fase final de conferências municipais, estaduais, que estão acontecendo em boa parte do país. Nós iniciamos a assinatura de protocolos de intenções com vários municípios e estados para criar o Sistema Nacional de Cultura. Hoje já são mais de 15 estados e cerca de 800 municípios brasileiros que desde março começaram a engrossar uma fila. Outro dia nós fomos falar isso para o pessoal do SUS, que ficaram muito impressionados com esse número de municípios que, sem ainda uma garantia de recursos, estão aderindo a um Sistema Nacional de Cultura. E aproveito a oportunidade de estar aqui na Casa do Povo do Distrito Federal para solicitar aos nobres parlamentares e também à nossa secretária que façam um esforço no sentido de que o Distrito Federal faça sua adesão ao Sistema Nacional de Cultura, que o Distrito Federal assine o protocolo do Sistema Nacional de Cultura e realize a Conferência Distrital de Cultura, porque, até o momento, infelizmente, o Distrito Federal não tomou essa iniciativa. Mas acreditamos que, por impedimentos de ordem técnica, não de falta de vontade política. E, então, eu gostaria de deixar isso registrado, e, mais uma vez, eu gostaria de saudar o deputado pela iniciativa. Muito obrigado. Bem, vamos chamar então nosso homenageado, José André dos Santos, mestre Zezito. Fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Para mim, na verdade, é uma felicidade muito grande poder receber essa homenagem nesse dia de hoje. Não só é felicidade para mim, como eu sei que também é felicidade para todos os meus amigos que vieram comigo, meus filhos, né, que hoje eu estou aqui com todos, quase todos aqui, né? São 42, 22 registrados, 20 por registrar. Isso aqui é uma produção. E agradecendo primeiramente a Deus, né, por ter nos dado mais esse dia, essa noite maravilhosa, né, e que tocou no coração de Chico, né, para Chico Vigilante, que Chico Floresta, também o Vigilante também é outro amigão da gente também, né? Então, desculpa, né? Mas o Chico Floresta também, como tem nos dado já uns apoios fortes para a gente, né, no nosso trabalho, e a gente sabe que as coisas são sempre difíceis, mas que, na verdade, a gente sabe que lá por debaixo dos panos ele está mexendo para que as coisas aconteçam lá em Águas Lindas, né? E para mim, outro dia eu fiquei sabendo que ele estava querendo mandar um projetozinho lá para casa, para ajudar aqueles meninos de lá, e eu digo, mas rapaz, eu tenho que conversar com esse camarada mais de perto, né? Para que possam as coisas acontecerem, né, gente? Então, como eu vim com meus filhos, né, esposa, né, meus amigos que vieram lá de Água Linda, através do nosso
secretário de Educação, né, senhor Roberto Reis, que nos cedeu um ônibus para trazer a gente até aqui, né, e nós agradecemos a ele. Nós estamos aqui, né, também com o nosso amigo atleta, que veio lá também. Aliás, quase todo o pessoal de Águas Lindas veio me acompanhando, né? Edinaldo, né? Está ali presente também, e família, né? E o nosso atleta Moisés, né? Que também veio aqui. Eu acho que ele veio até correndo, viu? E uma pessoa também que eu quero agradecer, que esteve aqui, eu já vi assim um pouco de longe, mas vi ele, é o Ruit, professor Ruit, né, que foi uma das pessoas que me acolheu, primeiramente, quando eu cheguei aqui em Brasília, em 91, que me deu o maior apoio no Sindicato dos Professores, né, e que hoje ele veio para nós se encontrarmos aqui um pouquinho, né. E agradecer a todos vocês que estão presentes. E que gostaria de falar um pouquinho do meu trabalho, né, e nesse não é só meu, é de muita gente que está conosco. Um dos meus filhos que está ali, o Zé Carlos, que hoje está trabalhando no Recanto da EMA com a turma de 45 jovens, né, crianças e jovens, né, e o meu cunhado também, que está aqui, o Ronaldo, que também está com mais uma turma. E todo esse pessoal, né, hoje também só não está aqui conosco o Pedrinho, que é outro aluno nosso, também, que hoje está com mais 45 alunos, né, trabalhando no PSU, né? E o Raimundinho, que também mais um aluno. Então, eu espero que esse dia, que essa noite de hoje, ela possa eu voltar a falar para as pessoas o que está acontecendo, com carinho, com dedicação, não só pensando no dinheiro, mas com o carinho das pessoas que estão nos cercando. A gente está em Águas Lindas com uma turma de alunos, de mais de 15 alunos, que todos já estão profissional e já procurando o local para trabalhar. E nós temos também mais um jovem que está no CAGE, dando aula no CAGE, uma aluna de circo que está lá. Tudo simples, gente, tudo natural, fazendo da nossa forma, bem mais natural possível. Não quero que eles, quando ficarem na minha idade, ou um pouquinho mais novo, né, fiquem querendo trabalhar só pelo dinheiro. Todos que estão, a gente está sempre conversando. Olha, nós estamos aqui para trabalhar, sim, com dinheiro, mas que o dinheiro não é tudo. Ele faz parte da nossa vida, sim, porque precisamos comprar o feijão e nos alimentar e nos transportar para algum lugar. Mas o mais importante é você ter vontade de ver o outro crescer. Esse é o mais importante. Então, eu estava trabalhando com crianças, com jovens de 14 anos acima, e agora nós estamos trabalhando com jovens de 10 anos, as crianças de 10 anos acima, né? Porque lá na escolinha de circo, escolinha de teatro, de bonecos, artesanatos e muito mais. Tem uma família também que está conosco, né, que é a família do compadre Gilberto, que está ali, né, a Filó, né, e tantas outras pessoas. Tem mais um filho que está lá do outro lado, o Evilásio, né? Então, gente, se for falar, quase que todo mundo está tudo na base dos filhos aqui, viu? E agora, falando a história dos filhos, né, gente? Que senão vocês vão começar a pensar que é verdade isso mesmo, né? Porque outro dia eu falei que era 42 filhos, e a pessoa depois diz, mas mestre, tem tanto filho assim? Mas quantos anos você tem? Né, gente? Foram 17 filhos, tenho 11 filhos que estão com a gente agora, né? Graças a Deus, né? E só mesmo agora, por tudo, agradecer a vocês todos presentes aqui, por essa honra que nos deram aqui, nessa noite maravilhosa. Muito obrigado e um abraço a todos.
Vamos ouvir agora as palavras do nosso segundo homenageado da noite, Daniel Júnior. Gente, é uma honra muito grande encontrar todos vocês aqui. Estou lembrando aqui, quando eu comecei a cantar, estava comigo o JB, que está lá naquele cantinho, há 23 anos atrás, que eu era apenas contrabaixista, e aqui em Brasília me deu a oportunidade de empunhar um violão, cantar, compor. Temos aqui vários parceiros, o nosso amigo deputado Alceste Almeida, o nosso amigo Marquinho Pacheco, meu parceiro, e a Angélica, que eu fico feliz que tem uma de nossas músicas que causa emoção em muita gente. E uma grande amiga que canta comigo por aí, a Ceissa Vale, o nosso amigo doutor Alexandre, doutor Zé Carlos de Almeida, com quem dividimos, muito obrigado, dividimos o palco uma hora ou outra. E agradecer também ao nosso amigo deputado Alceste pela oportunidade de conseguir permitir que a gente faça a nossa música, aquela música que a gente gosta das reuniões na sua casa. E o pessoal que me acompanha na noite, como a Sônia, o Bola, enfim, o João, a Márcia, gente, muito grato. Temos aqui a Vivi também, outra artista, que fizemos, nas horas vagas, a gente pintava, a Dona Regina, Célia Porto, que está para gravar uma música minha ainda. Gente, muito obrigado, Chico, eu fico muito feliz e quero tentar relembrar aquelas grandes noites do Otelo, mas a gente está precisando de um espaço, nos ajuda a encontrar esse espaço. Muito obrigado, gente. Valeu. Bem, agora, por último, mas não tardiamente, nosso maestro Rênio Quintas. Bom, boa noite a todos. Agradeço, primeiro, a mesa aqui, pela presença de todos, muito agradecido, meu querido amigo Chico Floresta, por essa homenagem que muito me emocionou, né? Brasília é uma cidade que eu adotei. Eu tinha 5 anos de idade, não foi muito voluntário, mas eu vim, me apaixonei, acho que assim que eu pisei aqui. Quando meus pés pisaram o chão, da cor do sangue que corre em minhas veias, eu ainda era menino, ainda guardava um sol na cabeça e brincava no cerrado, onde todo menino deve andar. Voo livre, voo livre, voo livre, onde não havia esquinas, Brasília. Entre o céu do cerrado e o chão, sobre os homens o planalto e o tempo, eram mãos, eram martelos, eram sonhos e cutelos para cortar. Sonhos livres por trás de cada olhar. Quando o sangue do teu chão mesclou-se ao corpo, ao sonho, às mãos de sua gente, eu ainda era menino e vi chegar o açoite e a morte no vento. Mas fui brincar no cerrado, onde todo menino deve estar. Medo e amor, medo e amor, medo e amor por trás de cada olhar. Aqui nesse chão vermelho, vivi e vi meu primeiro redemoinho, os famosos lacerdinhas. Cresci em um imenso e maravilhoso parque de diversões. Uma infância cheia de aventuras e naturalmente recheada de sustos e medos. Uma infância maravilhosa que começou em meu amado Rio de Janeiro, em suas praias, suas areias brancas, na Floresta da Tijuca e no burburinho da cidade cosmopolita. Aqui nesse chão aprendi o silêncio. Conheci o silêncio das madrugadas e o canto de pássaros jamais ouvidos. Aqui nesse chão conheci frente a frente o cerrado e seus animais. Um anhema aqui, um lobo-guará ali, um casal de seriemas, revoada de tucanos e papagaios.
E as aventuras no lago, cheio de tartarugas e, diz a lenda, um enorme jacaré e uma gigantesca sucuri. Tanto é verdade que só nadei até o meio do lago depois de uns 20 anos. Aqui aprendi a amar aquelas árvores tortas e pequenas, e descobri que elas têm profundas raízes, profundíssimas raízes, que se agarram no coração do Brasil. Aqui cometi meus primeiros deliciosos pecados, no cerrado ou escondido entre as pilastras dos prédios. Aqui conheci a violência de uma ditadura cruel e consegui forças para combatê-la com centenas de litros de colorgete vermelho, com meus companheiros e com a minha música. A música que caminha, linda e solidária e fraterna, em cada uma de nossas longas avenidas e nas ruas e casas de nossas cidades, a que historicamente chamamos de satélites, mas são planetas vivos, um grande e imenso celeiro musical. Cidades onde tive o privilégio de tocar: Taguatinga, Ceilândia, Guará, onde vivo, Braslândia, Planaltina, Sobradinho, Morro do Macaco Sentado, Vila Planalto, Chaparral. Desde sempre faço música. Primeiro alguns festivais, algumas vitórias, algumas decepções. Depois o baile, onde conheci cidades que alguns goianos e mineiros só conhecem de ouvir falar ou nunca ouviram. Tocando fui a todo o Brasil e a várias cidades do mundo. Tocando conheci Nova York, Londres, Liverpool, Buenos Aires e Paris. E sempre voltei, porque aqui tem o meu coração. Aqui tive o privilégio de virar um homem ao ser pai de Rafael, Ana Luísa e Rênio. Aqui tive o privilégio de conhecer o amor na figura de Célia, minha doce companheira. Aqui fiz meus amigos, meus queridos e fraternos amigos, posso dizer sem dúvida, meus irmãos da nossa confraria da 208, onde compartilhamos alegrias, tristezas e as dores da adolescência em uma cidade em crescimento, em um país sob o tacão da ditadura, mas com a nossa cultura sendo o nosso bastião de resistência. Resistência que me levou a ser presidente da Ordem dos Músicos, presidente do Movimento Candango de Dinamização Cultural, a cantar e tocar nas ruas e nos concertos cabeças, e a participar dos primeiros festivais de rock da cidade, no Sesc, e outras coisas, e outros sons mais. Aqui criei o primeiro barco musical ao vivo nos porões da Asa Norte, meu cafofo porão, onde tive também o privilégio de conhecer um moleque magrelo e muito inteligente que viria a ser o nosso querido Renato Russo, que no porão ensaiou os primeiros acordes do aborto elétrico, que virou Legião, que virou Capital Inicial e por aí vai. Conheci músicos maravilhosos que me ajudaram a criar o meu primeiro grupo instrumental Porão, que virou a semente do Artimanha, que semeou o naipe, que hoje é o Rênio Quintas Trio. Aqui aprendi a amar o cinema e o teatro e tive o privilégio de criar minhas primeiras composições de trilhas para longas-metragens, curtas, documentários e peças. Aqui eu conheci o que é a Universidade da Resistência. Aqui eu conheci o que é a Universidade Heróica, as pessoas resistindo aos desmandos e ao desmanche da ditadura. Aqui aprendi com professores fantásticos, de muito me orgulho e muito me ensinaram. Aqui aprendi, lá na UNB aprendi, além de composição e regência, a invadir o bandejão e a biblioteca e a resistir para mostrar que tínhamos como objetivo e sempre temos de melhorar e mudar o nosso Brasil. Aqui, já profissional, senti na pele o avesso de uma possível política cultural de governos que se sucederam e nunca compreenderam por onde vai a cultura de Brasília e seus artistas. Autoridades e governantes que, imersos em boas intenções, se perdem nos desvãos da burocracia sem atingir jamais o coração de nossa cidade e de nossas necessidades. Algumas honrosas exceções lograram achar um caminho, mas por problemas de ordem partidária foram extintos ou mudaram de nome para dar o crédito ao seu novo criador. Enquanto as autoridades constituídas não compreenderem que o povo precisa se ver retratado na sua cultura e na cultura que vivencia, que nenhum partido é dono da verdade, que por sua própria natureza é partido, tem apenas uma parte da verdade, nunca tem ela inteira. A verdade inteira está na cultura. Nela, na cultura, junto com a educação, reside a última fronteira contra essa escalada de violência que vivemos, que está matando nossos jovens. Nela reside a autoestima e o crescimento espiritual e material de nosso povo. Na cultura reside a possibilidade do resgate definitivo da cidadania do povo brasileiro, que enfim se verá livre desse cativeiro secular. Só com esse pensamento conseguiríamos transformar Brasília no sonho do seu fantástico idealizador, Juscelino Kubitschek,
que ousou conceber que Brasília será um dia o polo de difusão cultural brasileira. Aproveito o ensejo para entregar ao pré-candidato à governadoria do DF, pelo Partido dos Trabalhadores, meu querido Chico Floresta, um documento por mim elaborado que se titula Política para a Música no Distrito Federal. Documento que pretende dar caminhos e possibilidades à música de Brasília. Quero entregar também o documento Emergências Culturais, elaborado pelos meus queridos companheiros do Fórum de Cultura de Brasília, também com minha contribuição. E também lembro o nosso movimento de mobilização musical de Brasília, onde buscamos um caminho para a música brasileira, com 17 estados mobilizados para o desenvolvimento da música brasileira. Bom, só foi possível estar aqui recebendo essa honrosa homenagem devido à coragem, ao pioneirismo e à persistência de minha querida e amada mãe, a escritora Regina Stella. Ao pioneirismo, a coragem e determinação de meu querido e amado pai, jornalista Expedito Quintas, meu primeiro anjo de sangue, que tenho certeza vela por mim nos infinitos campos do espírito, onde sua inteligência e seu amor com certeza colhem e frutificam o bem para todos nós dos campos do Senhor. Agradeço também aos meus queridos e heróicos 7 irmãos, que me aturaram todos aqueles anos, resumindo bem as minhas diabruras. Agradeço de todo o coração essa honrosa homenagem que me presta meu querido amigo Chico Floresta. Mas tenho que contar o segredo. Esse título é a materialização de um antigo e generoso amor que já existia. Brasília já me adotara. Muito obrigado. Algumas presenças do nosso deputado Alceste Almeida, deputado federal do PTB de Rondônia. Roraima, desculpa. Mangueira Diniz, ator e diretor da Oficina do Perdiz. Edinaldo Paulo de Azevedo, que é o presidente da Associação Castelinho Cultural Ninho dos Artistas. Renan Quintas, que é diretor de investimentos da Lima Júnior Investimentos. Sérgio Dornelles Fittipaldi, arquiteto, diretor superintendente da Fittipaldi Arquitetura Limitada. Nossa amiga Regina Stella Quintas Fittipaldi, pró-reitora de Meio Ambiente da Universidade da Paz. José Carlos Murta, que é amigo do Reino. João Batista da Silva, cantor. André Cavalcante, diretor financeiro da Associação Cultural Ninho dos Artistas. Marcos Pacheco, diretor do Teatro da Oficina do Perdiz. Presidente do PPSDF, Amaury Pessoa. Célia Rabelo, música. Rodrigo Studart, engenheiro da Eletronorte. Minha amiga e contemporânea de CEUB, Nise Studart Quintas. Pouca gente sabe, né, Nise, que eu estudei no UNB e no CEUB, então... Alberto Pérez Neto, músico, produtor da Discompany Limitada. André Brick, Visconde Brick, médico. Ruiter, professor da Fundação Educacional.
Josemar Ferreira, artista plástico. Paulo Henrique dos Santos Palau, diretor da BSB Musical. Clara Rosa Gomes, atriz e educadora da UNB. Doralice Maria Porto, aposentada da administração do Guará. Flávia Porto Valadão, analista técnico da GVT. Maria da Conceição Maia do Vale, funcionária pública federal e INSS. Gilberto Alves da Silva, marceneiro. José Carlos de Almeida, médico. Pedro Paulo Luiz Filho, analista e supervisor de tecnologia da Caixa Econômica Federal. Pedro Luiz Egler, inativo. Inativo, agora eu vou completar, do Banco Central. Meu amigo Pedro Egler, gostei dessa de inativo, viu? Você não tem nada de inativo, Pedro. Célia Porto, nossa Célia Porto, cantora. Thalita Vasconcelos Brix, servidora pública do FNDE. Thea Garcia, assessora do MEC. Solon de Lucena Filho, gerente de divisão do Banco do Brasil. Bem, antes de encerrar, eu queria que o mestre Zezito quer fazer uma homenagem à sua esposa, né? Apresentar a sua esposa e seus filhos. Vamos lá, mestre Zezito. A palavra é toda sua, que você manda. Antes da palavra, eu queria dizer o seguinte. Curiosamente, nós havíamos preparado, Casa de Ferreira Espeto de Pau, viu, Rênio? Nós havíamos preparado uma homenagem musical, né, para os nossos artistas, e o Louro Jones, que era quem ia fazer essa homenagem, ele teve um problema, um problema de saúde intempestivo, e o violão dele está aí, mas ele não está, infelizmente. Mas vocês que já lidam com música e arte todo dia, eu acho que essa ausência talvez não seja tão preponderante no nosso dia de hoje. Muito embora tem muito músico aí que, se puder dar uma canja para eles, né, o violão do Louro está aí. Aqui eu quero trazer, como diz a minha sogra, minha comadre, né, a rapa do tacho. Eu fico perto. Essa é a Isabel, né? E já com 2 anos e 4 meses, ela já andava em perna de pau. E hoje ela continua trabalhando no nosso espetáculo, né? Com perna de pau, cantando as canções de palhaço junto conosco, né, no nosso espetáculo. E aqui também, né, a Maria de Nazaré, né? Que quase gêmeas, né? Mas, essa aqui está com 3 anos, a Isabel, né? Vai fazer 4, e a Maria com 4 vai fazer 5, né? Diferença de pouco tempo. E a Rita de Cássia, que está aqui embaixo, né? Do outro lado. E aqui, para que eu pudesse continuar com esse trabalho, essas atividades todas que a gente tem feito, nada mais, nada menos do que Rosineide, a minha esposa, minha companheira. E estou aqui com minhas netas, que hoje eu estou estão fazendo, já tive essa música, e até é bom que a gente ia cantar o parabéns para ela, porque né? As minhas 2 netas aqui, né, aniversariando, e são gêmeos. Sabe? Parabéns pra você, essa data. Muita felicidade, muitos anos de vida.
Bom, gente, e dizer ao compadre Chico que nós, lá no ônibus, nós estamos com bastante brinquedos populares, né? Se, dependendo do tempo aí que o pessoal for ficando, a gente vai conversar com o José, para o José abrir o ônibus lá e nós trazer e mostrar alguns dos nossos brinquedos para todo o pessoal presente. Ok? Enquanto isso, o Zé vai pegar, junto com o Zé Carlos, né? Enquanto vai rolando as outras histórias. Muito obrigado. Bem, acredito que foi uma homenagem muito justa, né, que a população do Distrito Federal prestou a todos esses nossos companheiros de tanta lida nessa área cultural. Dizer que foram títulos aprovados com unanimidade dessa casa, né, todos os nossos parlamentares aprovaram, né, a concessão desse título cidadão honorário de Brasília, e que Brasília fica agradecida. Acho que essa é a grande palavra, agradecida por ter pessoas como vocês, que, primeiro, que a adotaram, segundo, que foram por ela adotados, e que fazem esse trabalho cultural que nós sabemos que é um trabalho de muito vigor, de muita criatividade, muito esforço. Às vezes as pessoas não entendem muito bem, né? Acham que é uma coisa muito prazerosa. É sim, mas de muito trabalho, né? Então, agradecer a vocês todos e declarar por encerrada a presente sessão. Muito obrigado, a presença de todos.